Você já se pegou no meio de uma conversa ou em um lugar qualquer e de repente sentiu como se já tivesse vivido aquele momento antes? Aquela sensação misteriosa, quase como um vislumbre de uma memória perdida, que faz você parar e se perguntar: isso já aconteceu comigo? Bem-vindo ao fascinante mundo do déjà vu, um fenômeno que intriga cientistas, filósofos e pessoas comuns ao redor do mundo. Nós vamos explorar o que realmente acontece no seu cérebro quando essa sensação surge. Vamos falar sobre as explicações científicas, as teorias mais curiosas e até como a ficção científica brinca com essa ideia. Mas antes, respire fundo e pense: qual foi a última vez que você sentiu isso? Porque ao final deste vídeo, você vai olhar para o déjà vu de um jeito completamente novo. O termo déjà vu vem do francês e significa literalmente já visto. Essa experiência ocorre quando sentimos de forma repentina e inexplicável que o momento presente já foi vivido antes, mesmo sabendo que isso é impossível. Embora a sensação dure apenas alguns segundos, ela deixa um impacto profundo. É como se o tempo parasse e você estivesse em um ponto de conexão entre o passado e o presente, algo quase mágico. Mas o que será que acontece no nosso cérebro para criar essa impressão tão vívida? Os cientistas acreditam que o déjà vu é na verdade um erro no processamento das informações. É como se o cérebro, ao tentar interpretar algo novo, recorresse a memórias antigas e criasse uma confusão temporária entre o que é memória e o que é percepção. Outro ponto intrigante é que o déjà vu é mais comum em pessoas jovens, geralmente entre os 15 e 25 anos, e tende a ocorrer em momentos de cansaço ou estresse. Isso sugere que ele pode estar relacionado a como o nosso cérebro gerencia o fluxo de informações quando estamos menos atentos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem experimentar o déjà vu com mais frequência do que outras? Não é apenas uma questão de coincidência. Há fatores específicos que tornam certas pessoas mais propensas a essa sensação. Primeiro, vamos falar de idade. Estudos mostram que o déjà vu é mais comum em adolescentes e jovens adultos. Isso pode ser porque o cérebro durante essa fase está mais ativo e sujeito a erros na interpretação de informações novas. Outro fator curioso está ligado ao estilo de vida. Pessoas que viajam muito, conhecem lugares novos ou vivem situações inéditas têm maior probabilidade de sentir déjà vu. Isso acontece porque o cérebro trabalha mais intensamente para processar novas experiências, aumentando a chance de sobreposição de memórias. Há também a influência de transtornos neurológicos. Pessoas com epilepsia, por exemplo, relatam déjà vu como um possível sintoma antes de uma crise. Isso sugere uma ligação entre o déjà vu e áreas específicas do cérebro, como o lobo temporal, que é responsável por processar memórias e emoções. Por fim, o cansaço e o estresse também desempenham um papel importante. Quando estamos mentalmente exaustos, o cérebro pode misturar percepções atuais com memórias passadas, criando essa sensação única. Embora o déjà vu ainda seja um mistério em muitos aspectos, a ciência já desvendou algumas pistas fascinantes sobre o que pode estar por trás dessa sensação. E o mais interessante é que, quanto mais os cientistas investigam, mais complexa essa experiência parece ser. Uma das principais teorias é a do erro de memória. Segundo os pesquisadores, o déjà vu pode ocorrer quando o cérebro tenta comparar uma experiência atual com uma memória armazenada. Se houver uma semelhança, mesmo que mínima, o cérebro pode interpretar isso como algo já vivido. Outro ponto interessante é a conexão com o lobo temporal, uma região do cérebro crucial para o processamento de memórias. Estudos com pessoas que têm epilepsia mostram que estímulos nessa área podem desencadear sensações de déjà vu, sugerindo que esse fenômeno tem uma base neurológica. Além disso, a teoria do reconhecimento dual. Essa hipótese sugere que o cérebro pode confundir a sensação de familiaridade com a experiência real. É como se você visse uma pintura pela primeira vez, mas ela lembra vagamente algo que você já viu antes, como um padrão ou uma cor. Por outro lado, há cientistas que acreditam que o déjà vu pode ser uma forma do cérebro testar sua própria memória. Imagine um teste de qualidade, onde o cérebro verifica se o sistema de armazenamento e recuperação de informações está funcionando corretamente. Por fim, a pesquisa também explora o papel dos estados emocionais. Emoções intensas como surpresa ou ansiedade podem amplificar a sensação de déjà vu, tornando-a ainda mais marcante. E aqui vai uma curiosidade: até mesmo a falta de sono pode aumentar a frequência de déjà vu, já que o cansaço afeta a maneira como processamos memórias. Se você já sentiu um déjà vu e teve a impressão de que estava revivendo algo de um sonho, saiba que essa é uma sensação mais comum do que parece. Mas será que existe mesmo uma conexão entre sonhos e o déjà vu? Alguns especialistas acreditam que sim. Segundo estudos, o déjà
vu pode estar relacionado a memórias de sonhos que foram esquecidos. Imagine que você sonhou com uma situação semelhante à que está vivendo agora, mas não se lembra do sonho conscientemente. Algo no ambiente desperta aquela memória adormecida. Surge a sensação de familiaridade que associamos ao déjà vu. Essa ideia é reforçada por relatos de pessoas que dizem lembrar-se de cenas de seus sonhos durante o déjà vu. É como se o cérebro tivesse guardado aquele sonho em um arquivo oculto e, por acaso, ele fosse acessado no momento em que algo semelhante acontece. Por outro lado, a psicologia sugere que essa ligação pode ser uma interpretação subjetiva. Nosso cérebro gosta de encontrar padrões e conexões, mesmo que elas não sejam reais. Assim, é possível que a associação com o sonho seja uma forma de explicar algo que parece inexplicável. Há ainda uma perspectiva curiosa. Alguns pesquisadores acreditam que os sonhos podem funcionar como uma simulação do futuro. É como se nossa mente projetasse cenários possíveis enquanto dormimos, preparando-nos para situações que podemos enfrentar. Nesse contexto, o déjà vu seria uma reação a uma dessas simulações. O déjà vu é uma experiência tão intrigante que muitas pessoas relatam histórias fascinantes envolvendo essa sensação. Vamos explorar algumas dessas experiências que mostram quão misterioso e poderoso esse fenômeno pode ser. Um dos relatos mais comuns é de pessoas que visitam lugares pela primeira vez e, ao pisar no local, sentem como se já tivessem estado ali antes. Imagine entrar em uma cidade desconhecida e de repente saber exatamente onde fica uma praça ou uma rua, mesmo sem ter visto um mapa. Alguns acreditam que isso pode ser explicado por sonhos esquecidos ou pela exposição a imagens similares em filmes ou fotos. Outro caso curioso envolve diálogos. Algumas pessoas contam que no meio de uma conversa sentem que já ouviram aquelas palavras exatas antes, ditas do mesmo jeito, no mesmo contexto. É como se o momento fosse uma reprise perfeita de algo que nunca aconteceu. Existem até relatos mais comuns, como o de um homem que visitou uma galeria de arte e reconheceu uma pintura antiga que nunca havia visto. Ele sabia detalhes sobre a obra e até sobre o artista, que embora nunca tivesse estudado o tema. Quando questionado, ele descreveu a sensação como uma mistura de nostalgia e familiaridade inexplicável. Essas histórias despertam uma pergunta: seria o déjà vu uma simples falha da memória ou algo mais profundo, como uma conexão com memórias de outras vidas ou dimensões? Embora a ciência tenha algumas respostas, a experiência individual de cada pessoa adiciona camadas de mistério a esse fenômeno. O déjà vu não é apenas um fenômeno curioso, ele também tem intrigado cientistas há décadas. A neurociência oferece explicações fascinantes sobre o que pode estar acontecendo em nosso cérebro durante esses momentos tão peculiares. De acordo com pesquisas, o déjà vu pode ser um resultado de pequenos lapsos em nossa memória. O cérebro humano funciona como uma máquina extremamente eficiente, mas às vezes ela comete pequenos erros. Teoria amplamente aceita é que o déjà vu ocorre quando há o curto-circuito entre memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Em outras palavras, o cérebro pode interpretar uma experiência nova como uma lembrança porque os sinais são processados em áreas do cérebro que normalmente lidam com memórias antigas. Outra explicação interessante está relacionada ao lobo temporal, uma região do cérebro crucial para a formação e recuperação de memórias. Estudos mostram que pessoas com epilepsia no lobo temporal frequentemente relatam déjà vu antes de uma crise. Isso sugere que o fenômeno pode estar desencadeado por uma breve atividade irregular nessa área, mesmo em pessoas sem qualquer condição neurológica. Além disso, os neurocientistas descobriram que o déjà vu pode ser uma forma do cérebro verificar suas próprias memórias. Funciona como um sistema de checagem de erros, onde o cérebro reconhece inconsistência na forma como estamos processando informações. Isso explicaria por que o déjà vu muitas vezes nos deixam com uma sensação de algo fora do lugar. No entanto, apesar dos avanços nas pesquisas, o déjà vu continua a desafiar a ciência. É difícil estudá-lo diretamente, porque ele ocorre de uma forma espontânea e dura apenas alguns segundos. Por isso, os cientistas dependem de relatos pessoais e de simulações em laboratórios para tentar compreender melhor o fenômeno. O que torna essas descobertas ainda mais fascinantes é que elas revelam quão complexo e misterioso nosso cérebro pode ser. Apesar de termos uma compreensão básica, ainda há muito a ser explorado. E quem sabe, talvez o déjà vu seja uma pista para algo muito maior sobre a maneira como nossa mente funciona. Talvez o déjà vu seja apenas uma falha do cérebro, ou talvez seja um vislumbre de algo muito maior. Agora eu gostaria de saber:
Você já passou por uma experiência de déjà vu que te marcou? Como foi essa sensação? Compartilhe nos comentários, eu adoraria ler as suas histórias. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais mistérios fascinantes, inscreva-se no canal As 7 Camadas e ative as notificações. Aqui mergulhamos no fundo em temas que vão além do óbvio, explorando o mundo com curiosidade e uma dose de imaginação. E se achou o conteúdo interessante, deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo esses assuntos até você.